Um best-seller famoso intitulado Paraíso Perdido, de John Milton. E um conceito nesse livro me chama a atenção, porque tem tudo a ver com intencionalidade. Em algum momento do livro, demonstrando o projeto de Deus com relação à humanidade, Deus resolve criar a humanidade. E nesse processo criador, Deus começa, juntamente com a pessoa do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a perceber que lá na frente o homem iria pecar. E quando o homem iria pecar, e aí a Trindade reunida começa a conversar sobre isso, mas a criação, tudo que a gente vai fazer com muito carinho, vai se perder por causa do pecado que vai entrar no mundo. Aí no livro diz que Jesus, o Filho, diz: mas eu vou resgatar a humanidade. Veja, há uma intencionalidade em Deus em criar a humanidade e o mundo. Há uma intenção. E depois há uma intenção de salvação, de restauração. E nós estamos nesse período assim, que é um período intermediário, onde ainda não acabou 2024, mas também ainda não começou 2025. Nós celebramos o Natal e vamos celebrar a virada de ano. Por isso, eu comecei a pensar sobre como é que a gente vive o Ano Novo com intencionalidade. As coisas não vão acontecer da melhor forma se não houver intenção. Existe uma música popular brasileira que diz assim: deixa a vida me levar, vida leva eu. Se você deixar a vida te levar, ela vai te levar a lugar nenhum. Porque se você não tiver uma intenção de fazer diferente, se você não tiver a intenção de construir, de crescer, de melhorar, de superar, de avançar, você não vai avançar. Quem deixa a vida levar, vai vivendo de qualquer jeito. E aí vai colhendo as consequências disso, que não são nada agradáveis. Então eu queria pensar com vocês, nesta manhã, sobre vivendo o Ano Novo com intencionalidade. Nós vamos viver 2025, mas eu tenho um objetivo em 2025. Eu tenho um projeto para 2025. E eu preciso entender que esse projeto que eu tenho para 2025 não é um projeto unicamente meu. Existe um Deus que governa o universo, que foi o Deus que te criou. É o Deus que te sustenta, é o Deus que cuida de você, é o Deus que te dá saúde. É o Deus que mantém o universo no controle, ainda que algumas coisas pareçam que não. E você faz parte do projeto de Deus. Deus tem uma intenção com você. Você não é mãe e pai dessas criaturas lindas que você é, mãe e pai, por acaso. Deus tem um projeto. Ainda que você tenha dado uma pisada na bola, ainda que você tenha feito algo fora da hora, a Bíblia diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Então não há um desastre. Não há um desastre. Então, você precisa de intencionalidade para viver 2025, mas essa sua intencionalidade precisa incluir aí o projeto maior de Deus para a sua vida. Eu olho para a vida do apóstolo Paulo e vejo Paulo com uma disposição extraordinária. Eu olho para Paulo, por exemplo, e eu, quando era mais jovem, tinha um problema muito sério com o texto de 1 Coríntios 11, 1.
Eu gosto muito de fazer essas avaliações. Primeiro, o número 1 aí nessa afirmação acontece só ali na primeira frase, 4 vezes. 1 Coríntios 11, 2:1, versículo 1. Eu gosto de fazer esses links. Aí, eu não sei o que diz, 2 Coríntios 2, 22. Ou 2 Coríntios 22, 2. Mas eu gosto, de vez em quando, de olhar essas similaridades, essas repetições e tentar achar algum significado nisso. Mas eu sempre tive problema com o 1 Coríntios 11, 1, quando Paulo diz assim: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Observe que esta versão já é uma versão que me ajuda a entender, porque a outra que eu tinha problema diz assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E eu olhava para Paulo com uma vaidade. Eu olhava para Paulo e dizia assim: que cara vaidoso. O cara que está dizendo assim: me imitem, porque eu sou o cara. E eu achava isso presunção quando eu era jovem. Eu achava isso falta de humildade. Como já dizia alguém, Paulo estava se mitidando. Se mitidando. Aí eu peguei uma versão que fala um pouco mais suave e deixa mais claro: sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Eu que estou buscando imitar a Cristo, me imitem buscando imitar a Cristo. Mais parecido com Cristo. O apóstolo Paulo é um personagem bíblico que serve para nossa referência como cristãos, pois a vida dele exemplifica perfeitamente essa integração entre conquistas pessoais e proclamação do Evangelho. E eu penso que a intencionalidade para 2025 na sua vida devia ser também assim. Você precisa de intencionalidade, elaborar um projeto, estabelecer metas que você quer alcançar em 2025, que vai favorecer sua vida pessoal, você vai ter conquistas pessoais. Eu preciso perder 10 quilos, é bom para a minha saúde, então eu preciso em 2025 perder 10 quilos. Eu preciso estabilizar o meu humor, porque eu tenho um humor oscilante, então 2025 vai ser um ano que eu vou tratar a minha oscilação de humor. Eu preciso de um emprego que me dê sentimento de realização, porque 2025 é muito importante. Faz um favor para mim. Tira a câmera de trás daquela... Isso. Nós tivemos um problema seríssimo essa madrugada por causa disso. Vocês não fazem ideia. E agora, provavelmente, estamos tendo alguma dificuldade na transmissão por causa daquilo. E só vamos ver agora. Eu preciso de intencionalidade para crescer pessoalmente em 2025. Eu preciso de intencionalidade para crescer pessoal, mas também crescer na vida cristã. Se eu só crescer pessoalmente, não crescer na vida cristã, eu vou ficar em descompasso. Agora, se eu crescer na vida cristã, com certeza eu vou crescer na vida pessoal. Se não está havendo isso, tem alguma coisa errada. O conceito de crescimento de vida cristã não é o verdadeiro e o real. Então eu queria que a gente pudesse contemplar hoje aqui algumas atitudes, algumas ações, algumas disposições que eu e você precisamos para vivermos com intencionalidade o ano 2025. Primeiro, é preciso que haja em nós identificação com todos. Eu preciso me identificar e criar identificação com todas as pessoas. Quando eu me esforço para me identificar com as pessoas, com certeza eu vou ter conquistas relacionais. Quando eu brinquei com a Gisele, por exemplo, eu estou buscando identificação com a Gisele. Renato, você conheceu esse jovem aqui? Já conheceu? Ele veio domingo passado para te conhecer.
Você não estava, aí hoje vocês vieram combinando, camisa preta, barba e tal. Eu estou usando barba para me identificar com vocês dois. Existe algo em comum entre nós? Eu busco identificação com as pessoas. Né? Às vezes a nossa identificação começa por algo aparente, físico. Às vezes pela maneira de vestir, a maneira de falar. Às vezes começa uma conversa pelo time que a gente torce. Às vezes por uma experiência que a gente viveu. Paulo demonstrou essa identificação com todos, e isso gerou conquistas relacionais na vida de Paulo, e a gente pode perceber isso na sua primeira carta, capítulo 9, versículo 19, quando diz assim: fiz-me como fraco para os fracos, fiz-me tudo para todos, para por meio de todos os meios chegar à salvação de alguns. A intencionalidade de Paulo exigiu que ele saísse da sua zona de conforto, buscasse se identificar com pessoas, crescesse no seu nível relacional com todos para salvar alguns. Isso nos indica que nós não vamos salvar todos que nós evangelizamos. O Rafa, por exemplo, que está aqui com a sua esposa, tem um chamado de Deus para ir lá para a Albânia. Eu tenho acompanhado eles esse tempo todo aí, vai para 2 anos. O sonho deles é ir pregar na Albânia. E eu tenho dito, olha, Deus chamou, Deus vai capacitar, Deus vai enviar, e Deus vai sustentar. Aí ele vai para a Albânia, ele quer ganhar todos os albaneses para Jesus. Ele falou ali, amém. Mas ele vai precisar se identificar com os albaneses. Vai ter que falar no idioma, no dialeto. Vai aprender a se vestir como eles. Vai aprender a comer o que eles comem para salvar alguns. Não são todos. Essa identificação que Paulo buscou fazer, ele era um homem culto que sabia se comunicar tanto com judeus quanto com gentios, desde escravos até autoridades romanas, ele sabia conversar. E ele tinha uma intenção, ampliar seus relacionamentos para comunicar a graça salvadora de Cristo Jesus. O projeto de Deus na vida de Paulo era muito claro. Mas como Paulo cresceu pessoalmente com essa intencionalidade? Veja, quando nós sabemos que Deus quer nos usar além daquilo que a gente imagina, e quando a gente está disposto a se relacionar com pessoas que às vezes pensam diferente de nós, creem diferente de nós, têm um estilo de vida totalmente diferente dos nossos, pessoas que têm um vocabulário que não se combina com o nosso, mas a gente tem essa intenção de ser bênção na vida dessa pessoa. Eu vou abençoar esta pessoa, e eu vou me relacionar com ela, eu vou buscar desenvolver empatia, alegria, compreensão, solidariedade. Com isso eu vou viver com intencionalidade. Todas as pessoas que eu me encontrar em 2025 serão pessoas que eu me esforçarei para desenvolver um relacionamento com essas pessoas. Gente, isso é muito rico. Vocês que me conhecem de perto sabem que eu tenho um network enorme, eu tenho uma rede de relacionamento grande. E um dia, um gigante, que eu não vou dizer nem o nome dele aqui, um homem que eu admiro demais, um homem que está muito acima de mim, chegou e disse assim, Ilquias, eu preciso de que você me ajude a fazer uma coisa. Falei, o que é, fulano? Eu preciso que você me ajude a criar uma rede de relacionamento e manter isso. Eu fiquei lisonjeado, porque para mim esse cara já é um gigante.
mundialmente falando. Esse cara é o vice-presidente de uma organização mundial. Mas ele chegou para mim e queria aprender comigo como criar um network e manter o network. E aí as pessoas me procuram de vez em quando, eu estou precisando de um favor em tal lugar, você conhece alguém? Conheço. Aquela família que veio aqui da Bahia essa semana, olha como são as coisas. Eu estive em Salvador, pregando na Convenção Batista de Salvador, e na mesa do jantar, depois da Assembleia, estava do meu lado o presidente da Convenção Batista Baiana e o vice-presidente da Convenção Batista Baiana. E eu falei dos legendários, que tem sido uma bênção lá na vida de muita gente. E falei para o presidente da Convenção Batista Baiana que você tem que fazer o legendário, cara, você tem que fazer. Se for lá para Curitiba, eu consigo uma vaga para você. O presidente não veio, mas o vice que estava ouvindo essa conversa veio. Aí o vice me liga, eu quero ir para esse negócio de legendários aí, você consegue 2 vagas para mim? Eu falei, consigo. Uma para mim e outra para o Elias, que é um membro da minha igreja. Sem problema. E aí eu fui buscar os 2 no aeroporto quando chegaram. O vice-presidente eu conhecia, o Elias eu nunca tinha visto. E o Elias tinha tido um AVC 1 ano atrás. Quando eu vejo esse cara se arrastando, saindo do aeroporto, se arrastando, falando ainda... Aí eu falei, meu Deus, para subir a montanha? Eu olhei para aquilo ali, eu falei, e o que é isso aqui? É o Elias. Ô, Elias, muito prazer, rapaz, uma alegria ter você com a gente. Está animado para subir a montanha? Sim, pastor. Falei, meu Deus. Eu fiquei preocupado. Mas tratei com todo carinho, com toda a educação, levei eles para fazer um lanche bem gostoso e tal, levei para a igreja onde ia ter a saída, chamei o líder do Legendário, falei, olha, esse camarada teve um AVC faz 1 ano, olha como ele anda, olha como ele fala, será que a gente vai conseguir mandar esse cara para a montanha? Você pode deixar que a gente leve ele para a montanha. Aí o Elias foi para a montanha, voltou, aí veio o ano passado, final do ano, início desse ano, eu quero levar o meu filho para a montanha, você arruma uma vaga? Arrumei, foi para a montanha. Quando foi agora, ele me ligou, estou indo passear no sul do Brasil, eu quero um tempo com você. O cara almoçou conosco domingo de manhã estava aqui, domingo à noite estava aqui, e estava indo para Gramado. E eu disse, olha, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, você me liga, porque em todos os estados do Brasil, eu conheço alguém que pode nos ajudar, se houver necessidade. Network, relacionamento. Quando a gente cresce nos relacionamentos, nós somos bênção para a vida das pessoas. Eu me lembro quando o Frank chegou, a esposa do Frank estava vindo da Venezuela para cá. Estava lá em Porto Velho? Boa Vista, Roraima. Em um hotel, sozinha, a mulher com uma criança veio, estava em uma cidade estranha, no meio de um povo estranho, e ele chega e diz, olha, a minha esposa está em tal lugar e vai ter que ficar lá, porque os documentos não ficaram prontos. E nós fizemos contato com um contato nosso lá em Boa Vista. Obrigado, já tinha esquecido. E o presidente da Convenção Batista do Estado de Boa Vista pegou a mulher do Frank no hotel, trouxe para a casa dele. Foi isso? Com o filho dele. Não sei. Acolheu, cuidou, botou no avião para cá. Intencionalidade nos relacionamentos. Intencionalidade nos relacionamentos. Eu preciso ser bênção na vida de pessoas que eu conheço, com as quais eu convivo, e eu preciso ser bênção na vida daqueles que eu vou conhecer o ano que vem. E vou manter isso, manter
esse relacionamento intencional. E as pessoas não precisam pensar como eu penso, não precisam crer como eu creio, mas eu preciso entender que Deus quer que nós nos unamos e sejamos bênção na vida de outras pessoas. E eu tenho certeza absoluta que se você for bênção e querer ser bênção na vida de outras pessoas serão bênção na sua vida. Nesse tempo de festa, a gente quase sempre está mais tranquilo. Tem um filme, eu gosto de filme, vocês sabem disso. Tem um filme muito interessante intitulado As Coisas Mudam. É um filme hollywoodiano, é um filme antigo, você só vai encontrar provavelmente no YouTube. As Coisas Mudam. É um filme de máfia. Mas esse filme me trouxe um ensinamento tão grande de relacionamentos intencionais, que quando você tiver um tempinho, assista esse negócio, porque eu acho que vale a pena, porque as coisas mudam. Para vivermos 2025 com intencionalidade, precisamos de identificação com todos, conquistando relacionamentos com todos e crescendo nos relacionamentos que temos. Tem gente que é muito bom da casa para fora, já viu assim? Nem olhe para o lado aí. Eu conheço gente que o marido já se queixou. Pastor, fora de casa ela é um amor, sorridente, cumprimenta todo mundo. Dentro de casa é uma serpente. Já ouvi mulheres dizer assim, pastor, fulano, para os de fora, precisa ver, ele é amigo, é simpático, ajudador, voluntário, dentro de casa não lava um copo. Então, crescer no relacionamento, nos relacionamentos presentes e nos novos relacionamentos. Segunda coisa, precisamos de desenvolver métodos multiplicadores. E isso requer de nós que nós tenhamos uma visão estratégica. Quando a gente tem métodos claros, multiplicadores, a gente vai conquistar algumas estratégias que nos levarão a vivermos o ano 2025 com intencionalidade e com conquistas extraordinárias. Paulo, por exemplo, desenvolveu uma estratégia missionária muito clara. Paulo foca em centros urbanos importantes e formam líderes nesses centros, como Timóteo, Tito. Há na mentalidade de Paulo uma ideia de capacitar e formar líderes. As suas cartas mostram o seu método de multiplicação através do discipulado. Paulo escreveu a Timóteo na sua segunda carta, capítulo 2, versículo 2. Olha a similaridade 2:2:2. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e entregue-os aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar outros. Paulo utiliza a sua educação, sua cidadania romana de maneira estratégica para proclamar o evangelho e discipular novas pessoas. Eu tenho um relacionamento muito grande com pastores, e os pastores, regra geral, admiram a nossa liderança como igreja. O pessoal ama a Igreja Batista em Lindóia quando conhece os nossos líderes, sabiam disso? Você que é líder aqui, saiba que você é admirado. Um dia eu estava almoçando com os colegas pastores, e assim, eu preciso que você diga qual é o segredo. Você tem os líderes de altíssima qualidade naquela igreja. Eu falei, tenho mesmo, graças a Deus. Qual é o segredo? Foi trabalhar a liderança dessa turma, porque não chegaram pronto, não. Tem uns ali que você não sabe o sufoco que é. Trabalhar com líder forte, gente, é difícil. Líder forte é complicado. Os caras sabem o que querem, tem que ser do jeito deles, e até aprender que para ser um bom líder tem que ser submisso, demora um pouco. E eu brinquei com eles. Mas hoje, um deles ficou admirado um dia que marquei um encontro aqui, um café da manhã para os pastores lá. Naquela época eu estava viajando o Brasil todo, que eu tinha uma função que viajava o Brasil, e alguns vieram aqui para
conversar com Ilquias, porque não tinham visto mais Ilquias na cidade. Quando chegaram aqui, cadê o pastor Ilquias? Vem aqui só falar com ele. Você está viajando, está em tal lugar. Nem na igreja dele ele fica. E naquele dia eles ficaram admirados. Tudo no lugar, som redondinho, projeção redondinho, transmissão redondinho, café redondinho, recepção, estacionamento, tudo. E o que você não estava lá, mas a igreja estava rodando perfeita. Falei, rapaz, Deus tem me dado uma liderança extraordinária. Paulo desenvolveu liderança através do discipulado. E como é que a gente desenvolve liderança sendo exemplo para os líderes? Estando presente, percebendo, acompanhando, ajustando. Eu estou com 2 turmas de discipulado com crentes novos. Gente, coisa mais linda do mundo. São 4 casais em uma turma, 5 casais em outra. Tudo crente novo, e alguns nem crente ainda são. E ontem foi bonito quando um mandou para mim uma mensagem tão gostosa de ouvir. E eu disse, olha, estou com saudade dos nossos encontros. Pastor, o senhor não faz ideia quanto esses encontros têm acrescentado em minha vida. O que de mim ouviste, transmite a outros que tenham condição de transmitir a outros. A intencionalidade de ser um discipulador. Só que ninguém dá o que não tem. Eu me lembro que quando eu era adolescente, e adolescente, não sei aqui, mas lá no Nordeste, regra geral, adolescente tem inveja. Aqui não, né? Aqui os adolescentes aqui não têm inveja não, né? E um dia um colega meu foi convidado pelo líder dos adolescentes para pregar. E o líder disse, então hoje quem vai pregar aqui vai ser fulano. Aí eu fiquei com inveja daquele cara. Eu queria pregar também. Aí o menino pregou e pregou bem, o menino deu um show, foi maravilhoso. Aí eu falei para o líder dos adolescentes, fulano, quando tiver uma oportunidade eu também quero pregar. Ah, então você prega a semana que vem. Eu falei, não, é muito cedo, tem que me preparar mais. Então, daqui a 15 dias, pode ser? Eu falei, pode ser, daqui a 15 dias. E comecei a preparar o sermão, gente, que coisa maravilhosa. Todo dia eu olhava o texto, entendia o texto, aplicava o texto e tal, não sei o quê. Me preparei, escrevi um esboço. Naquela época não tinha nada, era tudo na caneta. E aí comecei a orar para Deus usar aquele negócio para ser bênção na vida dos adolescentes e tal. E aí chegou a hora, eu estava nervoso. Aí chegou a hora, o líder me chamou. Quem vai trazer a palavra para a gente hoje vai ser Ilquias com a palavra. Aí eu subi, abri a Bíblia, li o texto, fiz a oração, comentei o texto, apliquei o texto, finalizei o texto. Não deu 5 minutos. Eu sofri 15 dias. E pensei que ia falar meia hora. Fiquei tão frustrado naquele dia, tão frustrado, tão decepcionado, que eu fiz o gabinete com o meu líder. Falei, fulano, preciso falar com você. Ele disse, diga, cara. Falei, rapaz, eu estou... Lógico, acho que eu não falei assim, porque agora eu já tenho um pouquinho de inteligência, eu processei tudo isso, né? Na época eu devo ter falado de outro jeito. Falei assim, cara, eu estou frustrado, porque eu me preparei tanto, eu queria tanto fazer uma entrega legal para a galera, e quando eu falei ali, você me deu a palavra às 8h05, terminou, e eu senti que foi tão vago, tão fraco, foi tão superficial, eu não consegui transmitir o que eu gostaria de transmitir. Aí ele falou comigo uma frase que mexeu comigo até hoje. Ninguém dá o que não tem. Aí ele perguntou, como é que é a sua vida devocional? Como é o seu tempo de oração? Quanto tempo você gasta? Quanto tempo você gasta na leitura da palavra de Deus? Como você vive querendo ser bênção na vida de outras pessoas? Agora você quer dar uma coisa que você não tem? Aquilo mexeu comigo, foi maravilhoso.
Aí eu comecei a rever algumas coisas na minha vida, porque eu comecei a estabelecer alguns métodos, eu comecei a criar algumas estratégias, e eu tenho esse tempo na minha vida depois dessa chamada de atenção. Você precisa estabelecer métodos que te ajudem a ser intencional em abençoar, em oferecer. Se alguém ligar para você agora dizendo, fulano, eu quero me matar, o que é que você vai dizer? Que conteúdo você tem para abençoar pessoas? Às vezes nós temos pessoas em nosso meio que estão passando situações complicadas e não há sensibilidade de perceber. Como é que você vai abordar uma pessoa com intencionalidade para ser bênção na vida desta pessoa? E quando essas pessoas te procurarem, que tipo de palavra você tem para abençoar essas vidas? Veja que eu quero sim ser bem-sucedido no ano de 2025, quero crescer de maneira pessoal em 2025, sim, não tenha dúvida. Mas de que maneira eu estou aberto para receber a ferramentação de Deus para ser bênção efetivamente na vida dos outros? Terceiro lugar, precisamos de uma motivação clara, tá? Porque as motivações claras, elas gerarão conquistas com propósito. E motivação, gente, é uma coisa que é interna, é pessoal. Eu sempre conceituo bem que motivação é diferente de incentivo. Incentivo vem de fora para dentro, a motivação é de dentro para fora. Eu tenho um motivo pelo qual acordar amanhã. Eu tenho um motivo para ser educado com uma pessoa que eu nunca vi antes. Eu tenho um motivo para ser simpático a alguém que eu estou conhecendo hoje. Eu tenho um motivo de ser atencioso com as pessoas que moram comigo, que me dão a alegria de fazer parte da sua família. Qual é o motivo? O motivo é crescer no relacionamento e ser bênção. Isso é uma motivação clara. Eu preciso ser bênção. Essa semana eu fui visitar uma pessoa. Acredite se quiser. Eu dei um sorriso para a pessoa. Falei, o senhor está bem? Você tem uma cara de safadinho. Falei, eu? É, você. Eu olhei para ele, dei um sorriso. Aí eu falei, deixa eu falar outra coisa agora, né? Porque já não foi bom que eu vi. Fui para outro lugar ali, sentado no mesmo lugar, conversando com outras pessoas. Aí superei, olha a capacidade de superação. Superei a decepção. E olhei para ele de novo e disse, você falou da minha cara, né? É. Falei, o que é que você vê na minha cara? Você tem cara de que é mentiroso. Falei, pois é. Mas você tem uma cara, rapaz, que Jesus ama você. Você é um homem de Deus. É, né? Falei, é. Ele sofre de Alzheimer. Está explicado, né? Mas mesmo assim, você acha que eu gostei de o cara me chamar dessas duas coisas? Hein, Nazaré? É difícil, né, Nazaré? Aí depois fomos tomar um café. Qual foi o primeiro a vir tomar café? Ele. Ah, mas comeu comigo ali uma comida gostosa. Agora, se eu não tenho discernimento, eu vou ficar ofendido, magoado, e eu não vou ter essa motivação de amá-lo, de cuidar, de compreender a sua enfermidade. Os parentes ficaram constrangidíssimos. Meu Deus, onde é que a gente esconde a cara? Né? Chamar o pastor disso. Paulo
vai, com essas conquistas, deixar bem claro em Filipenses 3, ele diz assim, olha, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Inclusive ser xingado, ofendido. E se o cara não fosse doente? Qual seria a minha reação? Precisa da graça de Deus para eu dizer assim, desculpa aí, cara, estou caindo fora. Preciso da graça de Deus para que o velho homem não se manifeste. Uma vez eu estava em uma reunião de pastores, e pastores, gente, é um caso sério. E um pastor lá provocou o outro foi provocado, e um gritou de lá, não me queira ver descendo da cruz. Já ouviu isso alguma vez? Não me queira ver descendo da cruz, porque se eu descer da cruz, cara, não vai sobrar nada. Falei, está repreendido. Não foi comigo, não. Mas o que eu quero dizer é que eu preciso da graça de Deus para que eu possa sofrer as perdas. Todo emprego, quando me demitiram, depois que eu cresci emocionalmente e cristamente, eu agradeci. Eu já fui demitido injustamente. E eu digo, olha, eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada de trabalhar aqui com vocês. Cresci muito, viu? Muito obrigado, que Deus abençoe. E fui embora. É duro ser demitido. Machuca, dói, a gente se sente rejeitado, a gente fica decepcionado, se sentindo imprestável. Eu aprendi que toda vez que alguém me dispensar, eu agradeço. Muito obrigado pelo privilégio de servir com vocês aqui. Foi bênção para mim, viu? Esse tempo que eu passei aqui, cresci muito, aprendi muito, além de pagar minhas contas, foi uma bênção. Que Deus abençoe vocês. Eu vou embora. A gente precisa crescer. Considero tudo isso como perda por causa dessa sublimidade do conhecimento de Cristo. Cristo em mim transforma o meu caráter. As conquistas acadêmicas que a gente tem tido, o status social que a gente tem conquistado, foram redirecionados para servir ao propósito de Deus em nossa vida ou têm inflado o nosso ego? A gente foi promovido, tivemos um aumento, concluímos um mestrado, um doutorado, um pós-doc. O que a gente fez, isso tem sido uma expressão da graça de Deus e há em nós um reconhecimento de que Deus nos abençoou, ou a gente acha que a gente é alguma coisa por causa disso? A Bíblia diz, aquele que é fiel no pouco, sobre o muito lhe colocarei. Mas aquele que é infiel no pouco, até o pouco que tem eu tirarei. Tem gente que se acha, porque é dotado de um carisma, é dotado de uma simpatia, é dotado de uma facilidade relacional e assim por diante. Alguns pontos que fortalecem a escolha de Paulo. Primeiro, a transformação pessoal. Paulo, de perseguidor, se transforma em pregador. Paulo usou sua formação acadêmica para o reino de Deus. Paulo integrou fé e trabalho como fazedor de tendas. Paulo não era pesado para os outros. Então, há aqui uma transformação pessoal. Talvez você precise de uma transformação pessoal na sua vida. Você precisa saber o que você precisa passar de para. Um legado duradouro. Paulo fez algo que perdurou, não é algo que as pessoas vão esquecer, não é algo bom feito agora que daqui a pouco não dá nada. Paulo plantou igrejas, mentoreou líderes, escreveu grande parte do Novo Testamento. Até hoje, no século 21, 2000 anos depois, a gente cita Paulo e lê Paulo. Que intencionalidade extraordinária esse homem teve. E Deus usou isso. A pergunta é, como você pode usar as suas conquistas pessoais? Como é que você pode usar
sua educação, seu status, suas habilidades para avançar no reino de Deus e para ver avançar o reino de Deus. Então, primeira coisa, identifique-se com todos e conquiste relacionamento. Desenvolva a empatia e aprenda a ouvir. Tem gente que não sabe ouvir. Está provado que ninguém, em regra geral, ouve mais do que 3 segundos. Está provado, cientificamente provado. Então, vamos começar uma conversa aqui. Como é seu nome? Henrique. Vamos começar uma conversa aqui agora, Henrique. Essa imagem da sua camisa, Henrique, ela é esquisita. 3 segundos. O Henrique já está pensando aqui como rebater essa fala que eu acabei de dizer. Já interrompeu. Já não ouve mais direito. Mas é bonita, assim, dos anos 90. Eu só quis dar um exemplo. Tá? Só dar um exemplo. Que nós interrompemos o ato de ouvir, nem deixou o outro concluir a fala, porque a gente já está aqui, ó, pensando como rebater, como corrigir, como melhorar, como se defender, como acusar. Então a gente precisa aprender a ouvir. Desenvolva empatia e aprenda a ouvir. O cara me xingou, eu ouvi até o final. Quando ele parou, mudei de assunto, foi para outro caminho, voltei para cá. Quer dizer que é assim mesmo. Falei, é? Eu preciso aprender a ouvir. A gente às vezes não ouve, já começa a querer responder logo. No trabalho, na escola ou em casa. A pergunta que você tem que estar fazendo o tempo todo é: como é que eu posso ser ponte nesse contexto? Como é que eu posso ajudar a pessoa que está querendo conversar comigo? Como é que eu posso ser ponte? Isso vai ajudar muito, ajudar muito. Jesus deixou a glória celestial para se identificar conosco. O texto de Filipenses diz que precisamos ter em nós o mesmo modo de pensar que havia em Cristo Jesus. Ele tinha a natureza de Deus, mas abriu mão de ser igual a Deus. Em suas conquistas pessoais, glorifique a Deus e inclua pessoas e respeite a história de cada um. A história de cada um, eu tenho que respeitar a história de cada um. Talvez a história de cada um seja diferente da minha, né? Identifique pessoas ao seu redor que você tem ignorado. Às vezes nós ignoramos pessoas ao nosso redor. Tem pessoas que são invisíveis por nós. Nós não enxergamos. Por quê? Porque não temos nada em comum. Busque formas de se conectar com essas pessoas. Busque formas de se conectar com essas pessoas. Segunda coisa, desenvolva métodos multiplicadores. E assim você vai ter conquistas estratégicas. Planeje sua vida com um propósito claro. Invista em discipular alguém, em acompanhar alguém, em estar junto com alguém. Peça a Deus que abençoe esse relacionamento, que abençoe essa caminhada. E tudo que você fizer, como diz Colossenses 3:23, tudo que vocês fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. O que você está fazendo é para quem? É para o Senhor. Ainda que seja minha responsabilidade, é para o Senhor. Terceiro, alimente essa motivação. Veja aqui, Romanos 11:36 diz: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu preciso viver cada segundo de 2025 para a glória de Deus. Eu preciso disso, você também.
Quais têm sido as suas motivações? O que tem movido suas conquistas? Será que é acumular? É aumentar o ego? É aumentar o seu patrimônio? É aumentar, inflar o seu sentimento sobre si próprio? Se não for para a glória de Deus, você precisa de mudar. Precisa ser para a glória de Deus tudo que você vier fazer. Use suas habilidades e recursos para o reino de Deus. Cada talento seu, empregue no reino de Deus. Eu tenho visto pessoas talentosas, Deus tem nos dado muita gente talentosa, e é tão bom ver essas pessoas aplicando o talento aqui na igreja, na obra de Deus, e ver essas pessoas aplicando os seus talentos lá fora, no trabalho dito secular. Como Deus usa essas pessoas? As pessoas são bênção, talentosas, e Deus dá mais talento ainda. E elas brilham, elas semeiam, elas crescem, elas influenciam vidas. Como é que eu vou fazer isso? Buscando em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. E de uma maneira prática, para o ano que vem, desafio pessoal, liste 3 pessoas na sua vida com quem você pode construir pontes para compartilhar o Evangelho. Tem 3 pessoas na sua vida que você precisa estabelecer uma conexão e compartilhar mais de Jesus para essa pessoa. Reflita sobre como você tem vivido sua vida no ambiente profissional, familiar, na sua vizinhança. Adote um compromisso de acompanhar alguém, de prestar atenção em alguém, de caminhar com alguém e avalie o crescimento desse alguém. É tão bom isso. Assim como Hudson Taylor, que viveu o Evangelho como uma prioridade em todas as esferas da sua vida, você também pode viver. Hudson Taylor, missionário inglês, conhecido por seu impacto transformador no avanço do Evangelho na China. A China hoje é um celeiro de missionários. Tem igrejas que se reúnem na China, milhares de pessoas, igrejas com 20, 100, 30, 5 mil membros. Inclusive na China comunista, tem gente que se reúne nas madrugadas, no meio das matas, com cultos que duram 8 horas. Eles vão para lá 10 horas da noite, saem de lá 6 horas da manhã para ir trabalhar. E um amigo meu estava pregando na China e preparou um sermão, um ambiente maravilhoso. Ele pregou 1 hora, quando terminou, o pessoal disse: não, a gente quer mais. Ele disse: mas 1 hora ainda é cansativo. No Brasil, você pregar 40 minutos, a pessoa fica reclamando. Começa a olhar pelo relógio, está na hora do almoço, esse pastor não vai parar hoje não. E ele então pregou mais 1 hora. O povo diz: mas pastor, ele disse que pregou 6 horas. De madrugada, na mata, pregou 6 horas e o povo não batia o olho. E a gente sentado numa cadeira gostosa, depois de um café gostoso, num ambiente bonito, com um som legal, a gente não consegue ficar 40 minutos ouvindo uma palavra. Hudson Taylor, ele mudou sua maneira de ser, ele mudou inclusive sua maneira de vestir. Esse cara é inglês, gente, não tem nada que botar essa touca na cabeça, não tem nada que usar essa indumentária, não tem nada que fazer um rabo de cavalo. Mas ele se fez pobre para ganhar os pobres, rico para ganhar os ricos. E a gente às vezes quer ganhar outros para Jesus, mas tem que ser do nosso jeito. Primeira coisa, a gente começa a botar o cara dentro de um quadradinho, em vez de anunciar o Evangelho de Jesus. Provérbios 11:30 diz assim: olha, quem ganha a alma é sábio. Agora eu vou fazer uma pergunta aqui que vai deixar alguns desconfortáveis, tá? Então se prepara aí, que eu não vou chamar você daquele palavrão que o cara me chamou não, mas vou provocar você. Está terminando 2024. Quantas almas você ganhou para Jesus esse ano que está terminando? Quantas almas?
Você consegue identificar quantas almas? 1, 2, 3, 5, 10, 20. Talvez você não tenha ganhado para Jesus, mas vamos imaginar. Eu ganhei mais de 20 almas para Jesus esse ano, mas almas que vieram aqui, que eu peguei para discipular, e quando discipulei, entregou a vida a Jesus. Você que trouxe essa pessoa, você ganhou essa alma junto comigo. Desses 9 casais, dessas 18 pessoas que eu estou discipulando, talvez você tenha trazido 1 ou 2 dessas que estão aí. Então você pode contabilizar essa aí também. Mas tem gente que diz assim, eu não trouxe uma pessoa à igreja em 2024. Eu não anunciei o Evangelho de Jesus a nenhuma pessoa em 2024. Eu não busquei um encontro intencional com alguém em 2024. Gente, que é isso? Não tem problema. Nós estamos diante de um novo momento. 2025 está aí. Comece com 3. E se esforce para fazer relacionamento intencional. Você pode convidar essa pessoa para vir no encontro de mulheres, encontro de homens, encontro de jovens, adolescentes. Você pode começar a fazer uma proposta de fazer um estudo bíblico com essa pessoa, os 4 encontros do Evangelho de João. Pastor, eu não sei fazer isso. Marca e me chama, que se eu não puder, eu mando alguém que vai. Mas você vai fazer o discipulado, você vai ver que coisa linda que é. No seu trabalho, seu comportamento aproxima pessoas ou afasta pessoas? Na vizinhança, no trânsito. Eu estou com uma lista de irmãos aqui que eu vou chamar para uma conversa, que são insubordinados no estacionamento. Tenho lá 5 pessoas, vou chamar para uma conversa. Não se subordinam. Existe uma lei estabelecida, mas a pessoa não se subordina, reclama. Eu quero botar meu carro onde eu quiser. Tem alguma coisa errada no coração dessas pessoas. A regra é muito clara. Carros grandes do lado de lá. Enche primeiro o lado de lá, depois enche o lado de cá. Do fundo para frente. Aí eu recebi um relatório essa semana de 5 pessoas que quando o irmão que está ali servindo disse, por favor, você pode botar o carro? Não, vou deixar aqui mesmo. E agora eu dei uma ordem que fala para mim quem é a pessoa. Eu vou chamar, fulano, vem cá, está tudo bem com você? Está tudo bem, pastor. Eu falei, por que você não aceitou botar o carro lá? Eu não vou mais nessa igreja, não. E alguns já estão dizendo, pastor, isso é muito duro. Sabe que o diabo, às vezes, aproveita para impedir a nossa edificação e o nosso crescimento lá no estacionamento? No trânsito, saindo de casa. Acontece uma coisa que mexe com o seu humor ali. Você vem para a igreja já todo rancoroso. Você não vai ouvir o que Deus tem a dizer. O que eu estou querendo demonstrar com isso aqui, não quero dar pito em ninguém ainda não, porque é fora da hora. Mas o que eu quero dizer é que essa intencionalidade precisa acontecer no ano de 2025. Você vai crescer pessoalmente e o reino de Deus vai crescer através de você. A sua postura precisa atrair pessoas a Jesus. As pessoas vão olhar em você e vão dizer, eu preciso desse Jesus na minha vida. Vamos ficar em pé? Pai querido, nos ajude a sermos como Paulo foi querendo conhecer e aprender do teu Filho Jesus. Eu sei que todos nós temos algo em nós que precisa melhorar. Todos nós, ó Deus, precisamos ter intenções de mudança, de crescimento, de transformação. Nos ajuda em 2025 intencionalmente superarmos limitações pessoais, relacionais. Nos ajuda a termos um coração mais humilde, quebrantado, considerando os outros superiores a nós. Nos ajude a
a estabelecermos pontes, ó Deus. Não permita que construamos muros nos nossos relacionamentos. Use nossas vidas. Pai, nós queremos que 2025 seja um ano abençoado pelo Senhor e queremos buscar essa bênção em nossa comunhão contigo e na disposição de servir ao próximo. Quero pedir que o Senhor abençoe cada pessoa nesta manhã, abençoe aqueles que estão em casa conosco. Em nome de Jesus. Amém. Vamos encerrar o nosso